Amperge Convida, com Heloísa Carpena. A Constituição Federal, em seu artigo 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2 anos depois, em 1990, foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde, um sistema de saúde pública que atende a mais de 190 milhões de pessoas, 80% das quais dependem exclusivamente dos serviços públicos para qualquer atendimento de saúde. Todos podem usar o SUS gratuitamente, porque seus princípios são a integralidade, a igualdade e a universalidade. O MP, naturalmente, está incumbido de exigir o cumprimento dos deveres do Estado e também de promover medidas de natureza coletiva para efetivar esse direito. Como tem sido cumprida essa missão no Rio de Janeiro, é o tema da minha conversa com a promotora de justiça Isabel Kalman, que é titular da 2ª Promotoria de Justiça da Tutela Coletiva de Araruama e autora da obra O Financiamento do Sistema Único de Saúde, um estudo crítico. Boa tarde, Isabel. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu quero começar a nossa conversa falando que o MP tem várias atribuições relacionadas à efetivação dos direitos sociais, cuida de forma especial da saúde pública. Qual é o tipo de proteção que o Ministério Público oferece e como isso se distingue, por exemplo, da proteção do consumidor? Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui falando um pouco sobre o que eu estudei e o que eu escrevi. O SUS, primeiramente, como premissa de tudo, o SUS é um grande sistema, uma conquista para o Brasil. Se antes a gente tinha sistemas no Brasil que só se preocupavam com parcelas da população, hoje nós temos um sistema universal e que presta serviços a toda a população. Não poderia ser diferente, o Ministério Público se preocupa com isso, porque está lá nas missões constitucionais do Ministério Público do artigo 129 da Constituição, tutelar esses direitos sociais, coletivos, que são tão caros à população. E como sistema público, o Ministério Público se preocupa que toda a população, que todo o sistema público esteja funcionando de modo adequado, de forma suficiente, eficiente, para que chegue, de fato, à ponta ao paciente que precisa utilizar o serviço. Isso é muito diferente da tutela do consumidor, Quando a gente está falando do Ministério Público, também tem atribuição para tutelar a defesa do consumidor. Quem é o consumidor? Aquele que faz uso de um serviço pago, que adquire, que paga por um serviço. É muito diferente porque quando o Ministério Público tem promotorias do consumidor para tutelar, por exemplo, um serviço de um hospital privado, de uma clínica e tudo mais, esse promotor ele não está só voltado para a saúde, ele trabalha com saúde, trabalha com serviço de informação, de transporte, de uma gama de serviços, uma gama de situações que ele tem que distribuir a atenção dele. O promotor de saúde é o promotor que está só atento à questão da saúde, da prestação de serviço da saúde. Eu acho que é uma decisão muito acertada do Ministério Público de dividir o público do privado, dando uma atenção diferenciada para o serviço de saúde público, destacando promotores especificamente para ter atenção a esse serviço. Sim, você adiantou a pergunta que eu ia fazer. Você acha, então, que o Ministério Público do Rio tem dado prioridade a esse tema? Quer dizer, há uma especialização para cuidar desse assunto? Como é que isso se dá? Sem dúvida. Eu acho que o Ministério Público tem uma tendência atualmente de engrandecer a atividade da tutela coletiva, e dentro da tutela coletiva
o Ministério Público tem uma tendência, inclusive, de privilegiar aquela atenção aos serviços que são públicos. A gente chama de tutelas prestacionais, aquelas tutelas que se preocupam especificamente com os serviços públicos como saúde, educação, assistência social. E eu vejo cada vez mais o Ministério Público se atualizando, se aprimorando nessa tarefa de cobrar do gestor público que preste esses serviços para a população mais carente de forma adequada. E isso é privilegiar o sistema público, né? Em detrimento, não digo em detrimento, mas colocando as coisas nos seus devidos lugares, digamos assim, sem desmerecer a tutela da pessoa que está adquirindo, mas sabendo que a pessoa que é beneficiária de um serviço público, ela é mais carente, em regra. Em geral é isso. E essas promotorias, você me corrija se eu estiver errada, são relativamente recentes, né? Porque esse assunto, se eu não estou enganada, cabia dentro da promotoria de cidadania, né? O promotor que cuidava dos direitos do cidadão estava incumbido também de cuidar das questões de saúde. Então, a especialização é realmente recente? É uma tendência, eu acho, não só dentro do Ministério Público, é uma tendência mundial a especialização. As pessoas estão cada vez mais especializadas. E um retrato disso, eu estou no Ministério Público há 14 anos. Quando eu entrei, só existia um centro de apoio às promotorias de justiça de tutela coletiva. Hoje nós temos inúmeros centros de apoio, inúmeros CAUs da infância, da saúde, da educação, do consumidor. São inúmeros. Meio ambiente, são inúmeros. Ou seja, a gente foi realmente destrinchando aquilo que era muito pontual, muito embrionário, e foi vendo que a necessidade de intervenção é cada vez mais intensa. E vamos falar sobre os casos. Quais são as questões que o Ministério Público deve cuidar? Porque a gente fala de saúde, você já pontuou aqui, tem várias dimensões, né? Tem o público e o privado, tem o individual e o coletivo. Então, do que o Ministério Público cuida e quais são as medidas que ele pode promover para, como eu disse na apresentação, exigir que o Estado cumpra com o seu dever? Bom, primeiro, a gente precisa saber que o Ministério Público vai atuar tanto no individual quanto no coletivo. Quando, por exemplo, um indivíduo tem uma necessidade de saúde, ele entra com uma ação, o Ministério Público lá da Fazenda, que atua perante a vara onde corre essa ação, vai atuar, vai dar parecer, como fiscal da lei. Como fiscal da lei. Agora, tem a parte coletiva que ela é diferenciada, eu diria assim, porque ela não olha o ponto, ela olha o todo, ela não olha o caso específico, ela olha o problema macro. E a tutela coletiva da saúde, ela, de fato, ela vê nas situações individuais que se repetem uma chance de resolver o problema de forma perene. Quando a gente, por exemplo, uma tutela coletiva da saúde recebe inúmeras dezenas de notícias de que falta um medicamento ou na farmácia do governo, ou então que um hospital XYZ está atuando de forma precarizada, ou então que as filas de espera para atendimento ou para realização de exame não são transparentes, ou que o Estado não está investindo dinheiro suficiente em ações de saúde. Quando a gente olha para isso, a gente quer resolver o problema para todos. E a gente consegue ter muito mais amplitude nas nossas ações quando a gente atua olhando para esse macro. E acho que o Ministério Público tem muito a ganhar investindo nessa área, investindo nesse exercício funcional que olha para a coletividade. E a gente tem feito isso cada vez mais. As ações individuais podem gerar algum conflito em relação às providências de natureza coletiva, eu estou pensando aqui, né? Então, você tem um promotor junto à vara de fazenda que vai oficiar nesses casos individuais. Por exemplo,
fornecimento de um determinado tratamento ou de um medicamento. E vocês, na Promotoria da Saúde, que estão vendo o aspecto coletivo. Existe uma interlocução entre esses dois promotores, esses dois titulares? Exatamente. Isso é uma discussão que está cada vez mais em voga. Nós temos promovido alguns encontros entre promotores, algumas discussões, justamente para tentar entrar num consenso, conscientizar os promotores da Fazenda sobre a relevância das promoções deles nessas ações individuais. Esse não é especializado, né? Esse que está lá na vara de Fazenda, ele é um generalista. Exatamente. Não é isso? Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente criou um sistema público universal de saúde, a gente criou um problema, porque a gente disse, ou a gente, quando eu digo a gente, é o povo, né? O constituinte, né? A Constituição de 1988, quando diz que a saúde é para todos, ela criou um problema, porque o papel aceita tudo, mas na prática a gente não tem recursos humanos, financeiros e tecnológicos para atender às necessidades de todos. O que a gente deveria fazer? A gente deveria investir em decisões alocativas mais inteligentes, alocar o dinheiro de forma mais inteligente. E alocar o dinheiro através de demandas judiciais individuais e esparsas, de pessoas que eventualmente nem são aquelas que mais precisam, porque elas já chegaram ao judiciário, né? Tem aquelas que nem conseguiram chegar ao judiciário individualmente. Né? Essa não é a forma de alocar recursos públicos de forma mais inteligente, de forma mais eficiente. Então, a gente tem conversado muito sobre isso entre os promotores, formas de se melhorar essa dinâmica para que as promoções dos promotores do individual possam conversar com as ações do coletivo. Tem que haver uma coerência, Exato. né? Um objetivo estratégico, isso é interessante. E você mencionou uma atividade extrajudicial. Muitas vezes a melhor solução para essas questões, eu estou agora falando novamente da proteção coletiva, estão em providências que no judiciário são muito difíceis de serem pedidas e efetivadas. Então, essa atividade fora do tribunal, né, extrajudicial, portanto, é muito importante, né? Você tem casos, assim, já utilizou esses mecanismos de compromisso de ajustamento e outros que tais? Sem dúvida. Hoje a gente até prioriza esse tipo de atuação consensual, porque nós sabemos das deficiências, das dificuldades do judiciário hoje em dia em, de fato, conseguir tutelar os direitos de forma efetiva. Às vezes, uma sentença judicial ela não tem como ser cumprida. Então, a gente prefere dar a mão... Não tem assim, na prática, na né? Prática, não tem como ser efetivado. Exato. Às vezes em teoria, está tudo certo, né? O direito está ali reconhecido, mas como tornar aquilo realidade? Realidade sem dar as mãos para o gestor. Porque, às vezes, e eu escuto os gestores falarem isso, olha, essa sentença é inviável de ser cumprida, é impossível cumprir essa sentença, porque o papel aceita qualquer coisa. Mas quando você senta para tentar entender o problema do gestor, para tentar, bom, claro, o gestor bem intencionado, né? Para tentar descobrir os melhores caminhos para obter a tutela jurídica que você pretende, isso é muito mais efetivo e isso é construído de forma extrajudicial do que você conseguir uma sentença inexequível. Então, a gente tem batalhado, a gente tem trabalhado para aprimorar os nossos modelos de atuação extrajudicial, não apenas por recomendação e TAC, mas principalmente uma coisa que cresceu muito na nossa atuação, quantidade de reunião. Antigamente a gente fazia menos reunião. Hoje em dia, inclusive com a facilidade de você fazer reunião virtual, você consegue colocar numa mesma sala para discutir um assunto complexo pessoas de instâncias diversas,
sem deslocamento, sem perda de tempo de deslocamento, sem muito desgaste, para resolver um assunto complexo. Sim. E esse tipo de atuação tem se mostrado muito mais eficiente do que a judicialização, que, claro, ainda continua sendo necessária quando não é possível conciliação. E você lida com diferentes níveis federativos também, né? Porque o sistema único significa que tem unidades federais, estaduais e municipais. Então, quando você fala do gestor, você está falando do gestor, o diretor do hospital ou o secretário municipal. Exatamente. Ou secretário estadual? Estadual, a gente trabalha com todas as esferas de governo. Eu tenho um caso de um hospital estadual, que era uma maternidade, por exemplo, o H.E. Lagos, em Saquarema. Nós começamos a conversar sobre a necessidade de ampliação dos leitos de tratamento intensivo de neonatos, né, de bebês recém-nascidos. E a discussão foi se ampliando, começou ali com o pessoal do hospital, foi se ampliando, aí a gente chamou para uma próxima reunião o pessoal do Estado, porque é gestor do hospital. Depois a gente já chamou o Ministério da Saúde, que é quem financia a obra que seria necessária para construir esses leitos. E aí, no final das contas, a obra saiu, foi inaugurado e foi um trabalho muito bonito. E é um exemplo de intervenção de todas as esferas. É super interessante. Realmente tem que usar desses instrumentos, né? Porque senão isso numa ação judicial seria impossível. Já haveria um problema de competência difícil de superar. Agora vamos falar sobre o tema do seu livro, né? Que é uma publicação, que é uma parceria da editora Lumiures com a Amperd, quer dizer, uma atividade cultural da nossa associação. Nós já tivemos aqui um outro episódio sobre uma dessas publicações e hoje vamos falar sobre o financiamento do Sistema Único de Saúde. Como é que começou o seu interesse, assim, um ponto de partida para você estudar esse assunto, que eu imagino que seja fascinante, mas muito difícil, né? E um pouco distante, talvez, da realidade ali do promotor que está na ponta. De onde surgiu essa ideia? Bom, o meu interesse pela saúde, ele começou faz uma década, de uma forma um pouco inesperada. Eu, sem saber, acabei caindo, sem escolher, numa promotoria de saúde para ficar lá 6 meses. E, nesse momento, estourou uma grande crise no Estado de financiamento. Naquela época, eu tive que lidar com uma situação de uns repasses que não estavam acontecendo do Estado para os municípios. O Estado não estava alocando de forma adequada o dinheiro da saúde. E eu tive que enfrentar o tema. E aquilo foi tão desafiador e tão interessante de se trabalhar, de se estudar, que eu acabei me apaixonando pelo assunto. E dali, acho que 2 anos, eu decidi fazer um mestrado e decidi encaminhar os meus estudos para o tema. Acabei decidindo fazer uma espécie de sanduíche. Eu fui estudar 3 meses em Londres, na UCL, numa universidade bem reconhecida em assunto de Global Health. Isso foi despertando meu interesse cada vez mais. E isso foi muito interessante de ver crescer em mim esse interesse pelo sistema o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil, e ser tão aguerrida para defendê-lo. E você acha que... Vamos falar sobre o financiamento, mas agora me veio uma indagação. Os brasileiros agora, pós-pandemia, eu acho que finalmente se deram conta da importância desse sistema. Você concorda? Absolutamente. Foi uma chance incrível do Brasil mostrar, do SUS mostrar para o Brasil que a gente precisa do SUS. A gente não tem como abrir mão, e mais, a gente não tem como abrir mão da capilaridade da atenção primária, daqueles agentes comunitários de saúde que foram lá vacinar as pessoas, que foram até a casa das pessoas para vacinar quem não podia se deslocar para os locais de vacinação. Isso foi tão bonito de ver e foi tão reconhecido, e todo mundo foi unânime, que acabou teve ganhos. É óbvio que nós tivemos, assim, histórias tristíssimas da Covid,
o próprio financiamento federal, que foi uma história triste, né? O governo federal naquela época não atendeu às expectativas da população. Nós tivemos muitas trocas de ministros, problemas inúmeros, mas o profissional da ponta foi quem levou adiante a defesa da sociedade contra essa pandemia, né? A gente conseguiu superar a pandemia em um ano e meio, mais ou menos, né? Por causa desses profissionais que estavam lá na ponta, no dia a dia. E eu me lembro, na época, tudo fechado, eu era promotora de saúde em Nova Iguaçu, ligando diariamente para os secretários de saúde, a gente conversando, debatendo por WhatsApp, por telefone, as políticas que iam ser desenhadas, porque não tinha nada desenhado. Então, foi muito interessante essa atuação do Ministério Público tão próximo do gestor municipal, tão próximo do profissional da ponta, perguntando como que a gente registraria numa certidão de óbito a Covid. Era esse nível de indagação que era discutido com o MP. E isso foi muito interessante. Isso foi um momento da minha carreira realmente muito especial, porque eu pude aplicar todos esses meus estudos na prática ali, no dia a dia, de lidar com o profissional e ver a importância da gente valorizar esse profissional. É muito bonito isso. Agora, eu fico pensando, 190 milhões de clientes tem o SUS, né? Como é que é feito esse financiamento? De onde vêm os recursos e como é que é a participação dos diferentes entes federativos nesse sistema? Eu trato disso, né, no meu livro, em mais detalhes. Evidentemente, não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, todos os entes federativos, eles precisam, pela Constituição, eles precisam destinar um valor mínimo para as ações de saúde. E ações de saúde são aquelas que estão intimamente ligadas ao corpo, à mente da pessoa, né? Por mais que você diga, por exemplo, saneamento básico é saúde, não é gasto em saúde, porque ela vai reverter para a saúde da pessoa, mas não é saúde propriamente dita. Então, todo ente federativo precisa investir uma mínima quantidade de dinheiro em serviços de saúde, o que é uma garantia fundamental para que o SUS sobreviva. E muitas vezes a gente vê os entes querendo burlar das mais variadas formas. Para usar o dinheiro em outras finalidades, e acaba o SUS sendo precarizado. E uma coisa que eu digo e repito no livro é que a União, que é o ente federativo mais rico, é aquele que sempre foi privilegiado com a possibilidade de investir menos, o que é um contrassenso, mas isso acontece e isso precisa mudar, mas ainda não conseguimos chegar nesse ponto. E pelo contrário, o município, que é o ente mais pobre, é aquele que segura as pontas no dia a dia do paciente que está precisando dele primordialmente. Porque é onde as pessoas vivem, é na cidade, né? É na cidade. E o município fica muitas vezes a ver navios sem recursos. Isso também é um entendimento muito importante para o promotor de justiça. Porque a gente precisa compreender que a gente não pode simplesmente entrar com uma ação, falar para o gestor, faça isso, faça aquilo outro, sem saber de onde vem o dinheiro. Porque é muito importante a gente entender que o cobertor é curto e que não tem dinheiro para tudo. Famosa fonte de custeio. Tem que ter alguém para pagar a conta. E cada vez mais a gente está interessado no assunto, a gente está estudando. Orçamento público é uma matéria complexa. Árida, né? Árida. A gente não tem isso, não aprende isso na faculdade, o que é um erro. Então, a gente deveria ter como matéria obrigatória, nós, profissionais do direito, deveríamos aprender direito financeiro, contabilidade pública. Então, é algo que o Ministério Público já está se dimensionando para poder entrar com mais força nesse tipo de intervenção. E há também, além do financiamento propriamente dito, uma divisão de atribuições e partilha de responsabilidade entre esses entes que compõem o sistema? Existe. A Constituição ela fala que
é responsabilidade de todos os entes. Então, existe solidariedade. Solidariedade entre os entes para a prestação dos serviços de saúde. Só que na normativa infraconstitucional, a gente acaba tendo divisões de responsabilidade, sim. Por exemplo, medicamentos que é a União que tem que comprar, medicamentos que é o município que tem que comprar. Então, a gente tem uma divisão. É que, em última instância, se tudo der errado, todos vão responder judicialmente. Mas a gente precisa também se atentar para a divisão de responsabilidade, porque senão a gente bota tudo na conta de um ente que não consegue dar conta de tudo, que é o município. Então é muito importante também essa atuação do promotor de justiça consciente de que tem que promover a responsabilização dos entes naquilo que eles são capazes e são obrigados a fazer. Né? Isso é muito importante. Então, acho que já ficou claro, né, para o nosso ouvinte, para mim também, né, que o MP fiscaliza não só a continuidade, né, mas também a qualidade do serviço prestado pelo SUS. Então, Isabel, eu te pergunto, você diria que nos últimos anos houve uma melhora do serviço ou não? Eu diria que sim, houve uma melhora. Uma melhora que ela vem das mudanças globais que a gente observa, tecnológicas, mudanças de transparência, mudanças de participação popular. Como um todo, vejo que a tecnologia trouxe mais possibilidades para o sistema de saúde e que ele, por isso, teve que melhorar. Hoje em dia, nós temos, por exemplo, filas de espera para tratamentos. Elas são públicas, elas são transparentes, elas estão publicadas no portal da transparência. Talvez não no portal da transparência, mas é obrigatório que seja publicada essa fila, que seja passível de ser fiscalizada. Outros exemplos, tecnologia de orçamento, né? Quando a gente fala de orçamento, a gente tem todas as informações dos gastos na própria portal da transparência. Então, a gente acompanha os gastos online, on time. A gente tem todos os contratos de prestação de serviços publicados no portal da transparência. Isso foi uma mudança que trouxe muita melhoria para a saúde, porque não tem mais como esconder as coisas. Isso não significa que a gente melhorou em termos de gestão. Em termos de gestão, ainda temos muitos passos para caminhar, porque o gestor público ainda não compreendeu a importância do sistema, infelizmente. E olhando para o futuro, né, a gente vê agora uma crise na saúde suplementar, né, os planos de saúde que foram se inviabilizando com o tempo, por valores elevados, empurrando para o SUS uma classe média que não tem mais condição de pagar por esses planos. E associado a isso, essa mudança tecnológica que você mencionou, também envolve um aumento de custos, né? Porque você tem equipamentos mais sofisticados para tratamento de enfermidades ou novas tecnologias para, enfim, tratamento de doenças específicas, mas envolvendo medicamentos também mais caros. Quer dizer, há uma tendência de agravamento desse custo, né? De elevação desse custo. Então, aumentando a clientela e aumentando o valor, né, desses serviços, qual é o prognóstico que você faz aí para o futuro? Bom, meu prognóstico é que a gente só tem uma saída possível, que é entender que a igualdade e a eficiência não são termos opostos, eles são conciliares, eles são auxiliares um do outro. A gente não vai promover a igualdade se a gente não buscar a eficiência na distribuição. Então, a gente dizer que todos têm direito a tudo é muito bonito, mas todos têm direito a tudo de que forma e com que dinheiro? A única forma da gente resolver essa equação de que as coisas estão mais caras, que cada vez mais pessoas precisam do serviço público, o que na minha opinião, é até positivo,
é saber que a gente precisa pensar melhor em como gastar. E aí a gente precisa ter mecanismos que envolvam, por exemplo, qualquer governo democrático precisa envolver técnicos, peritos do assunto para resolver sobre tomar decisões alocativas. As decisões precisam ser auditáveis, universitários, acadêmicos precisam poder opinar sobre essas decisões. Então, a gente precisa ter mais inteligência nas decisões políticas sobre saúde. E se a gente não se aprimorar e se a gente não trazer a ciência a nosso favor, a gente vai continuar fazendo gastos irracionais, ineficientes e vai continuar com o sistema funcionando mal. Muito trabalho para o Ministério Público. Isabel, obrigada pela sua entrevista. O Amped Convida é o podcast da Associação do Ministério Público do Rio de Janeiro, produzido em parceria com a Rádio Roquete Pinto. Siga o programa para não perder nenhum episódio e, se gostou, dê 5 estrelas no Spotify, comente e compartilhe. Amped Convida, com Heloísa Carpena.